Salve, salve galera, buenas! Rodrigo Ciríaco na área para mais um Casa Poetcast, seu programa de quebrada, onde a palavra faz morada. Hoje, diretamente aqui da escola EMF Epitácio Pessoa, Parque Cruzeiro do Sul, Zona Leste de São Paulo. Agora, roda a vinheta para a gente conhecer oficialmente o convidado dessa edição. Bora lá! Agora sim, estamos de volta em definitivo. Esse projeto faz parte da 8ª edição do programa da Lei de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo. Nós estamos levando aí um estúdio de gravação para salas de leitura das escolas, convidando artistas da palavra, tendo essa troca aí com os estudantes dentro das escolas. E hoje estamos aqui com ele que é poeta, comunicador, educador, articulador cultural, Tiago Peixoto. Salva de palmas, por favor. Salve, salve, galera. Bom dia. Salve, mano. Satisfação estar aqui mais uma vez. Obrigado aí pelo espaço, pelo convite. Licença chegar aí, galera. Tamo junto. É isso aí. Antes de tudo, eu vou te deixar mais alguns minutinhos para você fazer aí suas primeiras palavras, suas primeiras considerações. Fica à vontade aí. Bom, bom dia mais uma vez. Sou Thiago Peixoto, sou pai do Isaac, né? Acho que é a primeira coisa, assim. Tenho um filho de 8 anos. Sou casado com a Pan Araújo, que é a mãe do meu filho. Eu amo muito, estou muito feliz aí com uma família. Ontem foi Dia das Mães, é importante fazer essa menção. Eu sou um poeta já, esse ano completa 14 anos, na verdade, que eu decidi entrar para mergulhar de cabeça, assim, no meu sonho, que é viver de literatura, viver de cultura, assim. Minha formação é em comunicação, trabalhei muito tempo com jornalismo, assim, principalmente, assim, logo depois que eu me formei. Acho que é aí que eu comecei a desenvolver minha escrita, assim, e só que eu sempre alimentei aqui, lá no fundo, aquela vontade, né, eu tinha uma banda, tocava violão, compunha minhas músicas, então eu tinha vontade de viver do meu sonho, que era viver de música na época, mas viver da minha escrita, assim, sabe? Então, é isso, tem 14 anos completo agora em outubro, que eu conheci esse movimento, o qual o Rodrigo já fazia parte na época que eu conheci, que é o da literatura periférica, marginal. E, enfim, depois que eu descobri isso, eu transformei minha vida e não larguei a comunicação, né, mas larguei o Sim. mundo corporativo para mergulhar um pouco nesse universo da literatura, e de lá para cá já são 14 anos, 12 coletivos, uma empresa e muita história, muitos encontros aí com o Rodrigo Ciríaco. Da hora, vamos trocar essa Da ideia. hora. Conta pra gente como foi que você conheceu. Você, né, falou aí que tinha uma banda, já tocava. Eu lembro até que no começo, quando tinha algumas atividades, você estava ali mais com a banda também, tocando, cantando. Conta um pouco como foi que você conheceu, qual foi o primeiro movimento ali que você conheceu e como que você, se foi logo de cara que falou, pô, é isso também que eu quero fazer e começar a participar, ou teve uma certa ali, ficou reticente um pouco? Mano, é tipo assim, eu lá em 2011, foi exatamente nesse período, assim, eu tava para me formar na faculdade de comunicação, e eu tinha um professor de jornalismo impresso, que ele era também repórter de uma revista chamada Caros Amigos. Ah, sim. Revista importante, eu não sei se está ativa ainda, mas era uma revista muito importante, assim, naquele período. E ele sempre trazia para as aulas algumas revistas, assim, pra gente ver e tal. E aí vinha umas entrevistas muito foda, assim, do Bill, do Seu Jorge. Tinha uma galera pesada, escrevia na Ferrez revista, estava Ferrez. sempre O ali, Ferrez era colunista, o mensal. Vaz era colunista. E aí foi que eu conhecia essa literatura, assim. Eu lia sempre ia lá ver o que o Vaz escreveu, ia lá ver o que o Ferrez escreveu. E então eu comecei a absorver um pouco desse universo através dessa revista. E aí eu já comecei a acompanhar os blogs deles, eu acompanhava o blog do Sérgio Vaz, sabia que existia a Cooperifa, eu morava perto da Cooperifa. A Cooperifa é um sarau, não sei se vocês conhecem, mas é um sarau que ele acontecia
lá na Zona Sul de São Paulo, no Chácara Santana. Eu morava no Jardim Ibirapuera, então era próximo, eu sabia, pô, aqui do lado, tá, onde eu vou e tal. E não ia, né? Ficava enrolando. Aí um dia eu tava no busão e eu gancei uma conversa, assim, de que tava aniversário de 10 anos da Cooperifa, assim, sabe? Ah, legal. Aí eu, tipo assim, falei, que nós tem que ir e tal, não sei o quê. E eu ouvi, eu falei, caramba, 10 anos eu vou ter que ir então, né? Daí eu peguei, tomei vergonha e fui ver o que era, assim, né? E aí meio nessa época eu já tinha banda, fazia shows, assim, tal. Minha banda chamava Apologia Groove, a gente fazia som autoral, né? E já tinha essa vontade, mas era uma coisa que tava muito distante, assim, eu não via acontecendo, assim, né? A gente tocava num barzinho, em alguma coisa, assim, mas não existia, eu não conhecia esse movimento da cultura periférica, assim. E aí, quando eu vou pro Sarau da Cooperifa e eu vejo ali aquela festa de 10 anos, é um dos saraus mais antigos da cidade, assim, né? Sim, aquele bar lotado, 200, 300 pessoas pra ouvir poesia, meio que tipo assim, sabe? Aquela ficha que tá caindo assim, pá, e bateu na minha cabeça, assim, falou, mano, encontrei a minha turma, tipo assim, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. A chave virou, né? A chave virou, eu falei, putz, agora tenho outro problema que é o meu trabalho, eu preciso resolver isso aí, porque eu não quero mais trabalhar com aquilo, não, eu quero fazer isso, quero ver como é que faz, quero aprender, quero crescer aqui. E aí foi mais ou menos isso, assim, eu fiquei 2011, 2012, frequentando assim, muito assim. E aí conheci uma galera, a gente já fundou o Poetas Ambulantes em 2012. Poetas Ambulantes é um grupo que a gente faz poesia dentro dos transportes públicos. A gente entra no busão, no metrô, podia estar matando, podia estar roubando, mas estou fazendo poesia e começa um sarau, distribuir livro, distribuir poesia para os passageiros. Isso começou em 2012, assim. E aí, no final de 2012, eu tava assim, ainda trabalhando assim no meio corporativo, trabalhava numa agência de publicidade, assim. é, Só que tava impossível para mim conciliar, porque eu queria viver muito aquilo. Eu falei, meu, é isso, estou um ano fazendo isso, eu vou pedir demissão, vou pegar a grana, publicar meu livro, que já tinha experiência de várias pessoas que tinham feito isso, assim, e vendia livro na rua. Eu falei, meu, eu vou fazer isso mesmo. E foi isso. Daí, em 2013, eu publiquei meu primeiro livro, que é o Embrionários versus Revolucionários. E essa época, assim, eu frequentava. Era uma época que os saraus, assim, de periferia estava muito forte, né? Então tinha sarau da Ademar, Suburbano Convicto, tinha o Sobrenome Liberdade, o da próprio sarau da Cooperifa. Então foi um movimento que me formou, assim. Eu frequentei, eu já tinha passado tinha feito uma faculdade incompleta, fiz um ano e meio, parei, fiz essa outra, me formei, mas eu considero que a minha formação mesmo é dentro do movimento dos saraus, assim, sabe? Porque é louco, lá eu me desenvolvia, aprendi a falar melhor em público, aprendi a me expressar, a pesquisar mais sobre literatura. Eu conheci uma literatura que eu não conhecia fora dos saraus, então eu comecei a ler, por exemplo, Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora que eu conheci dentro dos saraus e muitos outros. E aí eu fui me formando e fui dando passos um pouco maiores. Em 2003 eu fui e fundei o Slam do 13. Alguém sabe o que é Slam aqui? Já viu um Slam? Sim, eles têm slam aqui, Tem Slam na escola? tem. Pô, vou vir participar Eles aí um dia. publicaram, a professora Thalita estava me mostrando, eles publicaram 2 livros dos autores daqui da escola de slam. Pô, que legal. Nossa, que da hora. Depois eu quero ver. Sim, Quero ver. O Slam do 13, ele é o quinto Slam a surgir no país, assim. Na época não tinha uma cena de slams no Brasil. Tinha o Zap, que surgiu em 2008. Aí em 2012 surgiu o da Guilhermine, o menor slam do mundo. Aí em 2013 o Slam do 13 vem nessa leva, junto com o Slam do Grito e tal. Então é muito legal saber que tá acontecendo aqui dentro da escola, né? Porque assim, 12 sim. anos depois, assim, tem slam em todos os estados do Brasil, tal, tem campeonato estadual, campeonato nacional. Eu participei do primeiro campeonato estadual lá atrás, em 2012, e tinham 2 slams. Daí eu ganhei o slam da Guilhermina, o Lios Barbosa ganhou o Zap e a gente Sim. fez a primeira final, né? A primeira final circuito estadual, e isso meio que foi contagiando, assim, foram surgindo vários slams e, enfim, de lá pra cá minha vida mudou bastante, assim. Eu hoje trabalho também com comunicação, mas eu trabalho com comunicação nos meus projetos, na minha empresa, que é o Baderna, a Baderna, né? É porque a gente falou o Baderna porque é um grupo que Grupo de. reúne coletivos e artistas independentes, periféricos, que produz cultura
principalmente na Zona Sul, mas a gente também faz parceria com a cidade inteira, assim. Sim. E é um pouco disso tudo, esse molho aí. Não, Foi legal. assim que cheguei até aqui, mais ou menos. Tem uma curiosidade, não sei se você sabia, mas eu participava ali do Zap, principalmente desde 2009, 2010, Você e chegou nunca aí nessa ia. época. E aí em 2013 foi que eu fui ali pra. Eu ganhei, né, um dos mensais e eu fui pra final que foi no Sesc Pompeia. Naquela final de 2013, você tá Eu também? tava. E aí quem levou foi o Lewis, em segundo foi o Serginho Poeta e eu fiquei em terceiro. Nossa, essa aí eu fiquei em quarto, que tava o Bob Bach também, não era essa? Sim, sim, Nossa, eu tava nessa foi daí isso, também. foi isso daí, Olha falei. que legal, é Podia, se verdade. conseguisse ali, podia ter, de repente, porque era isso, foram só dois slams, né, que fizeram essa final. É, Foi o da Guilhermine e foi, eu acho que o em Zap, 2012, né? né? Em 2012 foram dois, é. Que foi o representante da Guilhermine e o representante do Zap. Isso, exatamente. Acho que Aí em foi. 2013 já tinha o representante do Ah, então foi em 13. 2012, eu acho que foi isso, então. Foi em 2012 que você tava nessa final de 2012? Foi uma que tava no Sesc No Pompeia. Sesc Pompeia. Tem a Eu final não sei se do foi. Menor Slam do Mundo, primeiro, né? Não lembro. Não sei se você lembra, porque tinha essa discussão assim, É slam de slam, poema não é? curto não é slam. Daniel Michoni já Exatamente. ficava puto, Ficou assim. bravo. E aí, nessa primeira final, rolou a primeira final do Menor Slam do Mundo, daí depois rolou a final do estadual, assim. Sim, E aí, depois o Menor Slam do Mundo entrou pro circuito também, em 2013, assim, legal. as histórias. Thiago, voltando um pouco, voltando bastante, conta um pouco sobre você aí, sobre esse menino Thiago, sobre onde você nasceu, morou com a sua família, que lugar que você cresceu, conta um pouco dessa história aí do seu núcleo familiar. Quando, né, até Casa Poetcast, né, traz essa questão da casa, né, desse aconchego, a gente sempre traz um pouco, recuperar um pouco essa história também dos nossos convidados. Legal. Eu nasci em 1986, lá no século passado, né? É, Pra ele já faz bastante Já tempo, né? faz bastante tempo aí. E eu nasci no Jardim Ibirapuera, ali na zona sul de São Paulo, distrito ali do Jardim São Luís. E com 2 anos, a gente se muda para Santo Amaro, ali bem no núcleo de Santo Amaro mesmo. E eu cresci ali. Então eu cresci muito nesse. Porque também ali é uns 15 minutos de distância, então tava muito. Cresci em Santo Amaro, mas tava sempre no Jardim Ibirapuera, casa da minha tia, da minha avó, dos meus primos. Então, e eu cresci. Somos uma família de quatro irmãos, né? Cresci com 3 irmãos. Primeiro, a minha irmã mais nova, ela veio 11 anos depois. Mas eu cresci assim, eu tive uma infância muito. Eu brinquei muito, assim, muito, muito livre, assim. Na rua. Na verdade, no condomínio. Eu cresci num condomínio chamado Dom Bosco, ali em Santo Amaro, que é um conjunto habitacional. É tipo assim, era um dos primeiros, talvez, condomínios ali da região. Sim. Assim, então isso entregava ali uma segurança, assim, um conforto e para minha mãe poder ir trabalhar, minha mãe trabalhava próximo ali e ao mesmo tempo que parecia, não sei, acho que pensando assim, década de 90, né, eu cresci muito protegido dentro de um condomínio mesmo, assim, sabe? Eu ia pra rua, mas acho que a rua também não era tão perigosa e acho que eu tinha essa sensação de que, tipo assim, mano, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Porque, tipo assim como era um condomínio, mas era um condomínio de classe baixa, era 45 metros o apartamento, assim, dois quartos. Sim. E era um condomínio em que todas as mães e pais, quer dizer, os pais, que era o caso do meu pai, não era presente, era um pai que estava sempre trabalhava. Meu pai se separou da minha mãe com uns 10 anos, assim. Então, meu pai trabalhava, ia pro bar, ele não participava muito da nossa convivência familiar. E a minha mãe ficava o dia inteiro fora trabalhando. A minha mãe, ela trabalhou e ela se formou depois na faculdade, em pós-graduação, com 3 filhos em casa, assim. Então, tipo, eu não sei como ela fez isso. Não sei como a gente não se matou, assim, porque minha mãe saía 7 Ficava horas da as manhã, crianças. voltava, e era a realidade do condomínio inteiro, assim. Então a gente tacava o terror mesmo do condomínio, brincava mesmo, fazia de tudo, assim. Então eu vivi minha infância muito, acho que eu brinquei muito, eu me diverti muito e eu lembro com muito carinho do período da escola, que eu estudava próximo à minha escola. Eu morava próximo à minha escola. E eu nunca fui.
eu acho que talvez por isso, assim, por crescer sem... Porque hoje eu vejo que o meu filho eu faço um pouco diferente, mas assim, minha mãe precisou trabalhar muito fora e tal, e eu cresci meio que sem desregrado, assim, sabe? Então eu também não era um bom aluno, eu era o aluno do fundão lá, que gostava de. Eu amava ir pra escola. Se eu chegasse atrasado, eu pulava o muro e dava um jeito de entrar, mas não era para estudar, sabe? Era para me divertir e tal, mas também nunca fui um aluno problema, eu gostava dos professores, eu era aquele aluno que gostava de interagir. Hoje eu percebo que eu era esse comunicador, eu gostava Sim. de estar nas brincadeiras, estar no futebol, estar Tá na ali escola, envolvido, estar né? envolvido. Eu Socializando. gostava de estar ali socializando. Então, a minha infância foi muito isso. Assim, eu tenho essa lembrança, acho que também por eu ter estudado a vida inteira na mesma escola, então eu tenho uma memória afetiva muito grande com a minha escola, que é o Maria Petronila, É estadual, escola municipal? estadual. Escola estadual. Você E fica do é, da, fundamental até o médio. da segunda série do fundamental até concluir no terceiro ano colegial. Legal. E aí e olha como são as coisas, assim, porque tá tudo ali, assim, eu não lembro, eu lembro que eu não ia péssimo nas provas, mas não ia muito bem, eu sempre tirava ali a nota mediana. Mas em literatura, eu fui muito bem. Assim. Eu tinha uma professora de literatura que ela fez um trabalho muito forte com a gente, assim, de poesia, de aprender escrita, aprender rima, aprender métrica. E ela era muito rígida e foi a professora que eu mais gostei, assim. Tive chama Vera ela. E a gente criou uma relação muito boa, tanto que depois da escola a gente se falou, assim. O primeiro slam a rolar dentro de uma escola foi, Foi na inclusive, escola. nessa escola que eu estudei. Legal. Maria Petronilli, em 2013, o Emerson Alcaldi, inclusive, ganhou, que é a melhor colocação nossa no Mundial de Poesia. O Emerson que ganhou lá no Mundial, mas ele foi com essa vaga que ele ganhou Representando. lá no 13, Ah, assim. que legal. Eu acho muito legal pensar essa história assim, e eu acho que a escola ela ocupa um papel muito importante na minha vida, nesse lugar de socialização, de construir um conhecimento que eu nem sabia que eu estava adquirindo ali, porque foi de uma forma tão natural assim. Eu sempre achava que eu não era bom, achava que eu não era. E aí depois eu fui percebendo que não, eu era mesmo. Eu tinha meu talento, eu tinha a minha potência que, na verdade, acho que naquela época ali que eu cresci, não era muito validada esse tipo de criança que eu fui, sabe? Sim. E eu acho que tava um pouco nesse lugar. Aí, eu acho que teve uns momentos, assim, daí pro final da minha adolescência, já para os 16 anos, assim, teve todo esse... eu morava na Quebrada, no Jardim São Luís, fui para um bairro um pouco melhor ali em Santo Amaro, minha mãe ascendendo profissionalmente. Aí, tipo, na minha adolescência, minha mãe conseguiu um trabalho melhor, a gente foi morar num apartamento melhor. Aí fiquei por uns 5 anos nesse apartamento também, lá em Santo Amaro. E aí tem uma coisa na minha vida que eu entendo que foi como um divisor de águas, assim, que foi quando a minha mãe é contadora. Ela sempre trabalhou contabilidade, mas tem uma escritora dentro da minha mãe também desde pequena, assim. Minha mãe, ela, quando estava na escola, inclusive ela participou de um concurso literário, ela ganhou um prêmio da Raquel de Queiroz, das mãos da Raquel de Queiroz, quando ela tinha 7 anos, 8 anos. Caraca. Então ela tinha isso nela. E ela, né, a realidade se impõe, casou com um marido que não Filhos. ajudava muito, 3 filhos, precisava fazer acontecer. E aí ela foi para a vida e ela conseguiu, assim. E a gente acendeu até ali mais ou menos a minha adolescência, quando ela decidiu, falou, peraí, meu, ela conheceu uma galera da cultura, falou, meu, acho que eu vou publicar um livro, vou para a área da cultura. E aí ela saiu da contabilidade, saiu do ramo hoteleiro e montou uma produtora, e daí depois também foi trabalhar numa editora. Aí, trabalhando na editora, foi que ela publicou o primeiro livro dela e fundou o que seria hoje a Baderna. Na época era Conecta Brasil. Sim. E ela fundou a editora para publicar o livro dela. E então é louco também quando eu largo tudo pra publicar meu livro, eu já tinha essa referência em casa da minha mãe que fez isso com 4 filhos, né? Eu falei, pô, eu não sou casado, não tenho filho, eu posso fazer também. Só que isso levou a gente para uma situação que era a realidade de qualquer mãe com 4 filhos que tentasse ir publicar seu livro de forma Sim. independente. Minha mãe foi perdendo tudo, a gente morava de aluguel, toda essa ascensão não foi uma ascensão sólida, assim. A gente morava de aluguel, tinha um carro que minha mãe precisou vender, daí depois precisou sair da casa de aluguel. A gente voltou para casa lá pro Jardim Ibirapuera, para estaca zero. Não a minha ainda, porque quando eu fui eu ainda morava, porque lá meu avô
foi construindo 3 casas no quintal, assim. A primeira casa, que era a que eles moravam, era uma casa de 2 cômodos. Aí depois meu avô construiu um sobrado, que daí morava ele e os filhos moravam na casa de baixo. Eu cheguei, quando eu nasci, eu morei nessa casa de baixo. Quando minha mãe perdeu tudo, lá que a gente tinha 16, 17 anos, a gente voltou para a casa que minha mãe nasceu, que era uma casa de 2 cômodos, só que agora era ela com os 4 filhos, morando, dormindo no mesmo quarto, minha mãe dividindo a cama com a minha irmã. E aí, tipo assim, isso mexeu com a minha cabeça demais, porque o que vinha me sendo me apresentado ali, né, numa Era outra adolescência, realidade, numa né? outra realidade, que, na verdade, tipo assim, sempre teve esse paradoxo, assim, na minha vida, porque eu sabia que a minha família, a minha origem da minha família era de quebrada, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, a gente é de origem nordestina, Bahia, Pernambuco. Só que a gente tava, minha mãe tava pleiteando, tava conquistando o lugar. Minha mãe, acho que foi Sim. uma das primeiras mulheres da geração dela a mesmo ocupar o mercado de trabalho, ocupar cargos de poder no meio corporativo, assim, década de 80 e 90. Então ela traçou uma luta muito difícil e conseguiu, só que a hora que ela também quis fazer um outro movimento, ela Seguir esse sonho. não tinha ainda conseguido fundar bases mais sólidas para as coisas não desmoronarem. As coisas Sim. desmoronaram. E aí eu percebi aquilo e eu falei, meu, eu não vou desmoronar. Para mim não aconteceu nada. Para mim tá. Quem perdeu foi minha mãe. Minha mãe é que conquistou tudo que a gente tem aqui. Eu não conquistei nada, pelo contrário, eu tô aqui na casa que eu nasci. Tô com a minha avó, com a minha tia, com meus primos. Pra mim tá ótimo, adorei. Vou viver isso aqui, sabe? Então, Sim. eu meio que não senti esse baque, pelo contrário, ali nasceu o poeta mesmo. Foi ali que eu comecei a escrever. Porque foi tanta coisa mexendo com a minha cabeça ali, eu para entender aquilo, assimilar tudo aquilo, e também não gerar, sei lá, criar um drama, alguma coisa na cabeça da minha mãe, alguma coisa que Sim. fosse gerar, tipo assim, eu acho que a poesia, a literatura me ajudou muito nisso, nessa época de começar a escrever e me entender. E ali, eu até falo isso no meu livro anterior ali, porque ali eu encontrei a minha essência mesmo, assim, tanto como artista, como pessoa ali, sabe? Tipo assim, meio que as peças se encaixaram. Falou, você é isso Sim. aqui é seu chão, aqui seu vô nasceu, aqui seu tataravô nasceu aqui. E você tá aqui pronto para agora você tá entrando na fase adulta, você vai começar a trilhar os seus passos a partir daqui, sabe? Sim. Então eu acho que isso foi muito importante, foi talvez o período mais difícil da minha vida, a gente passou uns 5 anos assim também nessa condição mais difícil assim, de estar morando numa casa super pequena e tá precisando de ajuda dos familiares assim, porque foi um período bem difícil mesmo. Mas eu vi minha mãe reconstruindo a vida dela, eu também fui começando a construir minha vida no jornalismo e tal. Daí montei a banda. Foi ali que eu comecei a montar uma banda, porque eu tava soltando uma pipa no telhado, assim. O baixista da minha banda passou, mano, eu já vi esse cara aqui, ele toca uma guitarra, se eu não me engano. Aí ele me viu assim, ele falou que tinha me visto umas vezes, assim, aí Vocês ele nem se parou. conheciam. Não, é porque, tipo, na minha. Tipo, lá pra uns 12, 13 anos, eu ia sempre pra casa do meu primo pra tocar, a gente ficava na laje do meu primo tocando. E ele Ele era. viu. Ele um dia já viu eu tocando lá. Então a gente já não era amigo, não, mas ele já tinha me visto. E ele tava montando uma banda, precisava de um guitarrista e me viu lá em cima da laje e falou: Ô, mano, chega aí, daí você não toca uma guitarra, não quer tocar guitarra na minha banda, tal, não sei o que. Eu falei, putz, vamos, demorou. E aí conectei, montei a banda e ele foi quem primeiro eu mostrei os cadernos de poesia. Ele falou, meu, a gente faz uma banda cover, você tem música aí, vamos fazer música. Aí comecei a fazer música. Então acho que a minha história, assim, a conexão com a arte vem daí. Daí é que conecta com isso de eu estar no mundo corporativo e falar, meu, eu quero ser poeta, eu Sim. quero ser músico. E tinha talvez internamente, eu estava muito impregnado em mim essa coisa do movimento que eu tinha acabado de conhecer. Mas eu já tinha essa referência de falar, mano, eu posso largar tudo e fazer o que eu quiser. Minha Dar mãe um outro, fez isso, sabe? fazer outro caminho, né? Fazer outro caminho. Daí eu segui outro caminho Sim. e é o caminho que eu tô até hoje, assim. Da hora. Estamos aqui na MF Epitácio Pessoa, inclusive a gente está na AEL Lucas Afonso. É mesmo? Aqui é Olha. a AEL Lucas Afonso. E aí eu vou chamar uma das estudantes para vir aqui fazer uma primeira intervenção poética. Giovana, chega para cá. Palmas para Giovana, pessoal. Giovana, temos aquela câmera ali. Pode falar para isso. Vai tá ótimo aí onde você tá, fica à vontade.
A Pro dando as dicas ali, tira a mão do bolso, bota a mão aqui. A hora que você quiser, pode ir. A mulher inocente é o alvo da sua acusação. Você joga a culpa nela sem qualquer razão e, em vez de encarar sua própria decepção, prefere jogar seus erros em minha direção. Você joga a culpa em mim, sem ao menos olhar para si, você desvia o olhar da verdade e me afoga em sua falsidade. Não aceita a responsabilidade e me usa como sua maldade. O homem que joga a culpa e não quer enxergar, prefere apontar o dedo, se fingir de vítima e ignorar a verdade. Mas a culpa não some, não se evapora no ar, ela segue presente, pronta para se manifestar. Não sou seu saco de pancadas, não vou carregar suas frustrações. Você precisa encarar suas próprias batalhas e parar de usar minhas emoções. Então não adianta fingir, não adianta negar, a culpa é sua e não dá pra disfarçar. Muito bem, Giovana. Muito obrigado pela sua participação. É, louco, a base é bem Aproveitando, forte, hein? né? Aproveitando, Thiago, vou pedir para você recitar um poema seu também. A gente fala, né, poeta, tá? Então, a melhor apresentação do poeta é a própria obra. Fica à vontade para mandar uma sua. Beleza, acho que eu vou começar, né, do jeito certo, pedindo bênção pra minha avó. É um poema que eu fiz pra ela, chama Idem. E ele pega um pouco de todas essas histórias aqui que a gente já começou a falar. É assim: Bênção, Dona Maria. Licença, toda essa poesia que eu sei nem precisava, mas que há tempos me sobrevoava o coração, acabou escapando sem pretensão, espalhando amor, feito cheiro do seu feijão nos perfumando de sabor. Bênção, vó. Esse poema eu fiz só para retribuir todos os Deus te faça feliz que você sempre nos diz com sua voz de escudo, capaz de nos proteger de tudo que não se pode evitar. Obrigado por me aceitar como eu sou, cheio de defeitos, por me ensinar que sempre cabe mais um no peito de quem sabe amar e dividir. Até porque se for para prosear, dançar e sorrir, não precisa nem ser convidado, o portão fica só encostado, a chave na janela, é só entrar e se servir e depois tapar as panelas. Foi ela quem me ensinou, com a casa cheia de humildade, a cada ceia de felicidade, feita com suas mãos doutoras em discrição, dedicação e delicadeza, que união é nossa maior riqueza. Me dê sua bênção, minha alteza, que com ela eu sou fortaleza e vou são, para qualquer dia de cão, e venço toda a falta de beleza que a vida tentar me servir à mesa. A bênção, madrinha, mãe da minha rainha. Obrigado por se fazer casa quando a gente não tinha, por estar lado a lado, aplaudindo, chorando e sorrindo a cada passo dado nos palcos do meu destino. Valeu pelo gene nordestino que me faz menos paulistano. É uma valiosa herança seu sangue pernambucano. Por isso peço bênção à Bisa e ao Biso. Nessa raiz mora a coragem e força que eu preciso para cumprir minha passagem. Aproveita essa homenagem para pescar em um pesqueiro de saudades a viagem do Chico Mineiro e o Serra Serrador no colo e na voz do vô. Eu sinto falta daquela criança que passava o domingo inteiro fazendo reinança no terreiro da avó. Eu acho que eu sou aquela criança, só que um pouco maior e mais calvo também. Me dê sua bênção, meu bem. Aí eu digo que te amo só para ouvir idem do seu sorriso me abraçando. Isso. Oh! É muito legal que a minha avó é muito fã, assim, nossa, minha, da Aham. Carol e tal. E ela sempre falou: o Thiago é poeta. Chegava alguma festa, o Thiago é poeta, fala um poema, Thiago. Aí eu tinha um poema sempre muito igual um poema, assim, que você falou, é um poema de luta, né? Eu sempre vinha com um poema de luta, assim. Sempre nas pancadas, E aí, né? tipo, era uma Pá! festa de aniversário, né? Festa do meu filho. Falar, Bolsonaro. Aí eu falei, eu preciso fazer um poema pra minha avó, porque ela vai me pedir o poema e eu vou ter o poema. E daí eu fiz esse poema e agora todas essas festas falam, fala aquele poema que você fez pra avó. Eu falo, agora. Agora cabe, né? Agora, cara. Vou pedir uma outra intervenção aqui, estudante também da escola, mas agora para fazer uma pergunta para o nosso convidado, Thiago Peixoto. Kemily, chega para cá, por favor. Palmas para Kemily, pessoal. Intervenções da MF Epitácio Pessoa. Tiago, a obra Teimosia é a sua obra mais recente e foi um marco muito representativo na sua carreira. A minha pergunta é: que sentimento você queria mostrar para o público quando você escreveu? Qual público você queria atingir? E, principalmente, a sua obra, ela significou alguma coisa mais pessoal para você? E outra pergunta: e se você não tivesse escrito, mudaria alguma coisa na sua vida pessoal, sua vida como escritor? Enfim. Beleza, vamos lá. Tá?
Você pode aguardar ele terminar de responder aqui mesmo. A Teimosia, ele é um livro que ele nem nasceu com esse nome, assim. Na verdade, quando eu comecei a escrever, quando eu falei, eu vou publicar esse livro, foi no final de 2023. E eu tava com um nome que era sobre voos em vãos, sobre voos e vãos, assim, alguma coisa assim, sabe? E aí eu não quis publicar, assim, meu último livro eu publiquei em 2019, sabe? Eu acho que e a gente quem vive de arte, vive de poesia, a gente vive Dá com uma crise. umas crises existencial de falar, meu, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu tô fazendo é importante? Será que faz diferença? Será que não faz? E aí, nesse daí, quando eu tava no final do ano, eu falei, meu, não vou publicar isso, não tem nada a ver, eu não tô fazendo nada de... Não tem nada de bom, né? Eu não sei, a gente vive esses momentos, sabe? E aí, já em 2024, eu volto a participar de um outro slam, assim, começa a dar um retorno positivo das pessoas também que já me conheciam há muito tempo. Pô, mano, onde você tá? Não tô te vendo, não sei o quê. E aí eu fui e escrevi um poema chamado Teimosia, que é um lamento, assim, né? Mas é que ele fala um pouco sobre isso, de ser artista independente, de o que tá me mantendo fazendo tudo isso que eu faço, talvez seja a poesia, talvez não é nem seja teimosia, talvez não seja nem meu sonho mais, assim, falar, mas vou aqui porque eu sou teimoso mesmo. Acho que essa é uma característica do brasileiro. O brasileiro, por si só, é teimoso, assim, porque a gente realiza tanta coisa com tão pouco. E aí eu acho que esse livro, ele vem pra trazer pra mim essa força, assim, sabe? De falar, meu, você é importante, o que você tá fazendo é muito importante. Até pra você mostrar pras outras pessoas que elas também precisam acreditar no sonho delas. Que a gente precisa, às vezes, quando parece que ninguém acredita ou dá valor pro que a gente faz, se a gente tá dando valor, a gente já tá dando esse primeiro passo, sabe? E a gente... Eu acho que com esse livro, eu espero que muitos de vocês e outras pessoas que leem esse livro, que eu acho que esse livro ele dialoga com a juventude também, não é um livro só para as pessoas mais velhas, ele dialoga bastante com a juventude. É um livro que eu acho que ele vai fazer as pessoas sonharem também, as pessoas, pô, falar, talvez ler ali e falar, meu, talvez eu consigo fazer também, eu acho que eu vou arriscar, ou a pessoa que já arriscou, já escreve, já faz não sei o quê, mas deixou de acreditar, que a pessoa volte a acreditar e falar, meu, eu vou ser esse teimoso também, eu vou ser teimoso e eu vou botar a fé em mim primeiro antes de todo mundo, sabe? E eu acho que é uma luta constante, principalmente se você sendo um artista periférico, assim, independente. Esse livro ele não é tão independente porque ele está saindo com um fomento da cultura, a lei de fomento à cultura das periferias, ela... o Slam do 13 foi contemplado com a 8ª edição e uma das coisas que a gente está fazendo nessa programação é publicar vários livros. Então esse livro é o meu primeiro livro dos 4 que eu publiquei que eu não estou tirando do meu bolso, que eu não estou fazendo isso de pegar dinheiro da minha empresa ou de algum lugar, vou pedir demissão, vou publicar um livro. Esse é o primeiro que chegou um recurso para eu conseguir publicar. Então já eu acho que também é uma resposta que eu tô tendo de falar assim, tá vendo? Você já não está no mesmo lugar, você está caminhando, tem gente que se referencia em você, tem gente que tá correndo hoje porque viu você correr, então é importante você continuar correndo para mostrar, continuar sonhando e abrindo caminhos para si e para os outros que quiserem sonhar, trilhar a mesma jornada, sabe? Então eu acho que é isso. Esse livro ele é para todo mundo. Tem poemas mais de luta, mas tem poemas que eu falo para minha avó, para o meu filho. Tem poemas que eu dialogo com o movimento dos slams, dos saraus. Eu faço algumas provocações para a galera do slam, porque eu sou um dos personagens do slam, né? Eu acho que a gente tem que dar uma provocada. O slam é uma coisa que mexe muito com a competição, com o ego. E aí eu acho que isso levanta muitas questões nas pessoas, inclusive em mim, né? Não é porque eu tô há mais de 10 anos fazendo isso que eu tô seguro do que eu tô fazendo, sabe? Então é um pouco de tudo isso que o Teimosia traz, sabe? Legal. Obrigado, Muito obrigado pela sua Valeu. pergunta. Aproveitando até disso que você falou, então, se a gente pega os últimos 10, 12 anos da cena de sarau e de slam, a gente teve uma mudança muito grande, né, cara? Principalmente no pós-pandemia aí. E aí eu queria que você falasse, assim, dentro da sua visão, como que você vê essa mudança nos últimos 10, 12 anos,
tanto da cena de sarau quanto da cena de slam, né? O que que você viu dessa mudança e como isso você sente que influencia ou não no seu trabalho de uma forma geral, né? Seja um trabalho como na produção de livro mesmo, né? Essa circulação, ou na produção do poeta ali, Tiago Peixoto, sentando e dialogando com o seu material. Eu acho que assim, quando eu tava lá no começo, frequentar os saraus, frequentar os slams era um combustível para escrita, assim, né? Eu acho que eu frequentei assim por uns 5 anos, assim, direto, rodava a cidade inteira para ir falar, ouvir uma poesia aqui na Zona Leste, gastar 2 horas e era tranquilo, eu gostava. Sim. Isso me alimentava, isso é, era um combustível para minha poesia. Eu acho que a cena foi se transformando por conta, acho que é natural, assim, né? Você ficar ativo, forte e relevante por tanto tempo é muito difícil, Sim. assim, né? E eu acho que a cena vai se renovando, assim. Eu entendo um pouco isso do Sarau. Eu acho que talvez o Sarau tenha vivido já estava vivendo o ápice quando eu cheguei ali, sabe? Eu acompanhei, assim, ali o movimento dos saraus todos muito cheios, muito cheios. A gente ia para o Suburbano Convicto, que era uma salinha e que cabia, sei lá, 30 pessoas e as 60, 70 pessoas Sim. ficavam para fora vendo que quem que tá lá, tá alguém falando, sabe? Então foi uma coisa muito importante, assim, mas que eu acho que naturalmente o movimento ele é vivo, né? Então ele vai se Tem transformando. ciclos, né? Tem ciclos, tem ciclos. E o Slam, eu entendo que, por exemplo, quando o Slam surgiu lá em 2008, ele, ele tava primeiro, acho que por ele ter surgido na Pompeia, ele não dialogava diretamente com o movimento da literatura periférica. E muitas pessoas que eram poetas que frequentavam os saraus achavam ali que era uma coisa mais elitizada, né? Eu via muito isso quando eu comecei a colar, não, porque ali é coisa. E não tinha nada a ver, na verdade, né? Sim. Era um movimento que, tipo assim, acho que depois que vocês começam a frequentar o É que era Emerson. uma cena mais underground, assim, né? Independente, né? Não era periférica nesse sentido, mas era uma cena alternativa também, né? Sim, Independente. totalmente. E eu acho que, tipo assim, foi esse momento da galera, da cena que frequentava os saraus. O Emerson fala isso, assim, que muita gente. Ele frequentava muito os slams, fala, mano, você tá frequentando slam? Ele meu, eu vou fundar um slam, inclusive. E eu acho que quando surge o slam da Guilhermina e que começa a fazer essa conexão, assim, sabe? De tipo, peraí, mano, isso aqui é o mesmo movimento. Daí, tipo, muitos poetas que estavam frequentando o sarau passou a ocupar o movimento dos slams, assim. Sim. Então essa cena de 2012, 13, 14 é principalmente preenchida com poetas que se formaram nos saraus. E aí eu acho que esse é o grande diferencial do sarau para o slam, porque o sarau é um movimento mais maduro. Porque se você for pegar quem frequentava, quem fazia os saraus antes, eram pessoas 30 a mais, a maioria, assim. Principalmente quem organizava os saraus é Sim. 40, 50 a mais, muitas vezes. Então era gente madura de vida e da sua escrita, assim, sabe? Então, que tem uma escrita consolidada e tudo mais. Eu acho que essas pessoas foram conhecer o Islã, mas, tipo assim, o Islã ele funciona melhor para quem está começando. Porque você tem seus 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, vai chegar, vai por um slam, você vai tomar um 7, um 8, Sim. nada, e fala, pô, meu, os caras não entendem nada de poesia, e começa, eu acho que eu vi isso acontecer também, muita gente colava com a gente, colava no Slam 13, colava nos slams, parou de colar, porque percebeu isso, percebeu, pô, tá ganhando a molecada que chega agora, tá começando a escrever e já tá ganhando, e eu acho que foi o que aconteceu mais ou menos em 2014, 15, 16, o Slam passou por. Primeiro, as primeiras gerações eram pessoas que já conheciam o movimento literário, já tinham que já escrevia há bastante tempo. Aí depois vem esse movimento de pessoas que começaram a frequentar o Islã a partir das pessoas que fundaram, assim. E eu acho que hoje o Islã, ele é mais jovem do que nunca, assim. Pelo menos na minha percepção é essa. E ele se referencia muito dentro do Islã. Quem chega, a galera chega no Islã, pô, gosta da Matriarca, gosta da King, gosta da Mari Félix, gosta de pessoas que eles viram dentro do Islã, sabe? Então eu acho que isso é muito legal. E eu acho que isso pode garantir ainda para o Islã uma perenidade um pouco maior, porque é,
literalmente a juventude que tá nisso. Por exemplo, o Islã do 13 eu apresentei até 2020, assim. Eu também já tava sentindo isso. Falei, eu não tô mais... não tava me sentindo tão integrado ao movimento. Porque acho que era isso. Quem começou comigo, as pessoas que foram saindo, eu fui ficando meio... Me sentindo, lá, 35 anos, na época, 34 anos, já sentindo o tiozão vovô do Islã, sabe? Falei, então eu precisava... percebi que precisava ter uma renovação no próprio Islã do 13 pra gente continuar vivo, assim, sabe? E aí foi nesse momento que a gente trouxe pro Islã tanto a Jéssica Campos quanto o Santos Drummond, já ia chamar ele de Islã do 13. Eles passaram a apresentar o Islã do 13 desde 2022, o final de 2022, se eu não me engano. E isso foi muito positivo, porque são pessoas que estavam protagonizando já na época o Islã, pessoas super jovens, 20 e poucos anos, que a galera que estava chegando no Islã se reconheciam neles. Então acho que isso deu uma força para o Islã do 13. Assim, muitos Islãs pós-pandemia perderam força. O Islã do 13 eu percebo que cresceu bastante. Eu acho que cresceu muito por isso, para a gente ter conseguido renovar o nosso time. E também por a gente estar em contato direto com as escolas. A gente está sempre nas escolas fazendo. E eu acho que tem uma... essa talvez seja a grande diferença, assim, você enxergar que tem pessoas de 18, 19, 20 anos não escrevendo poesia, já organizando slam e articulando batalha que cola 30, 40, 50 pessoas. E isso está sendo feito pela juventude, sabe? E eu acho que isso é muito significativo mesmo. Se já era significativo o movimento quando ele surgiu, sabe? Pessoas periféricas fazendo o movimento acontecer nos bares, nas escolas e tudo mais. Hoje, perceber que isso está na mão da molecada, perceber, tipo assim, que aqui tem poetas, tem pessoas escrevendo textos relevantes, coisas que, tipo assim, já vai fazer, que nem a nossa amiga trouxe aqui um texto feminista, assim, que, tipo assim, já, esse debate não tava na minha escola, eu tava fazendo um monte de cagada porque não tinha nenhuma mina pra falar, olha isso aí, que, sabe, eu acho que isso tá dentro das escolas, tá na cabeça da juventude, é muito legal, assim, é um processo da transformação e que eu acredito que talvez garanta um fôlego maior pro Islã, assim, não sei quando, o Islã, muita gente diz, né, que foi perdendo força lá para 2020, na pandemia perdeu muitos slams, fecharam, mas muitos slams cresceram muito, assim, o 13, a Guilhermina, são exemplos de slam que também cresceram pós esse período. Eu acho que tem a ver com esse diálogo, essa aproximação com as escolas, sabe? Sim. Chamar mais uma participação, então, aqui da MF Epitácio Pessoa. Nicole, chega para cá, por favor. Palmas para Nicole, pessoal. A câmera tá ali, ó. Pode, fica à vontade. O sangue escorrendo, eu pedindo socorro, mas eram apenas suspiros, escritos em um livro, como um diário, aquele que um dia eu escondi atrás do armário. Minha depressão é metamórfica, um dia vagalume, no outro urso. Aquele que eu vi um rugido naquele céu obscuro. O tratamento já não tem mais jeito, não tá causando tanto efeito. Será que estou na linha de chegada? Olho pra trás só pra dar uma checada. Quando foi que as lâminas viraram minhas melhores amigas? Quando foi que eu decidi ser a escolhida? Mas, calma aí, vou contar do ponto de vista deles, ou seja, batendo no peito e gritando pra que todos me ouçam com muita atenção, porque não preciso de compaixão. É com o ódio do coração que venho aqui hoje, mostrar um pouco da escuridão que vem passado, e que só está cada vez mais escancarado. A todos aqueles que duvidaram e que não acreditaram. Mas, sabe a frase que eu mais ouvi? Sai daí, isso é frescura. Olho pra cima e vejo sua altura. Ontem eu tive medo, hoje tenho pena só por lembrar daquelas tardes cinzentas. Meu mecanismo foi quebrado, praticamente estralhaçado. Não venha me dizer que foi pra chamar atenção quando não foi você que me tirou do chão. Eu não preciso da sua compreensão. Mas digo e repito, meu sangue vai ser só um lembrete de que eu ainda estou aqui e sempre estarei, como prometi. Porque minha função é fazer história para que todos guardem na memória o rumo da nossa trajetória. Obrigado, Nicole. E é isso, né? Trazendo, inclusive, questões, temas que são importantes, que também na nossa época muitas vezes já vivenciava, mas a gente não conversava, a gente não falava, né? Não discutia. Acho que normalizava muitas coisas, sem dores e tal, né? Que exatamente. é muito legal. Vocês, nossa, vocês estão vindo pesadíssimos, gostei. Aproveitar então, Thiago, fala mais um poema pra gente aqui. Deixa eu pensar.
Bom, falei um pouco, falou sobre slam, né? Vou falar um poema que é polêmico, né? Muita gente fala, não é polêmico não, mas é que a galera do slam gosta de polêmica. Mas porque o Slam 13 a gente tem um lema que da poesia do Slam 13 a gente fala: a poesia é quem vence. A poesia é quem vence sempre. É, e muita gente no slam discute e fala: pô, não é a poesia é quem vence, ganha no grito, ganha no choro, ganha não sei o quê. E, e aí eu falei: mas isso é uma metáfora, né? Mas daí dentro disso de ver que Porque na verdade também é uma metáfora, mas quem deve vencer sempre é a poesia, né, cara? é sobre isso, assim, tipo, quando a gente, pensa, rolou um slam, a gente ouviu 30 poemas, daí a gente ficou falando assim: meu, você viu aquele jurado, não sei o quê. A gente sai falando do jurado, não existe, né? Tipo, vamos falar da poesia aqui, que, meu, é muito nesse lugar. E também num lugar de, tipo assim, olha o que a gente tá fazendo slam dentro da escola. Sério que a gente vai ver quem ganhou? Tipo assim, quem ganhou é legal, mas tipo assim, a poesia venceu, tá tendo um slam dentro da escola, é nesse sentido, Sim. sabe? E assim, eu nunca venci um slam. A poesia é quem vence. E ninguém me convence o contrário. Eu não sou otário de pensar que eu preciso vencer para a poesia vencer. Há beleza também em perder, em perceber o poder de transformação na fusão da felicidade alheia com a sua, em celebrar a história sendo escrita na rua, na luta do ser ou não ser artista, nós por nós, se graduando em escuta na pista, é sobre a conquista de absorver um dizer que nunca conseguiu expressar a beleza escondida em seu ser. Papo que emociona de ver, dá de 10 em qualquer nota, presenciar um olhar, a sorrir, vencendo as adversidades até descobrir que é possível falar com as mãos e o corpo inteiro. Por isso, há 12 anos atrás, afirmei, e sem receio, de peito cheio, reafirmo 10 vezes mais: eu nunca venci um slam. A poesia é quem vence. A ela pertence cada verso que sai de mim. Expressão que nem existiria sem a de Brau e Jobim sustentam cada verso que eu fiz, a voz da Elis e da Anelis. Eu já nem sei mais quem eu era antes de ler o Vaz, de trocar versos com a luz. Talvez só mais um CPF, odiando o chefe, vestindo gravata debaixo de sol. Mas a poesia me apresentou o Jeff, a Mari, a Rê, a Mel, me uniu a Carol e nada foi mais como antes. Absolutamente. Os amigos, o emprego, a dureza, a estante, a ironia, o pão na mesa, os tropeços e as proezas. Tudo eu devo a essa alteza. Foi ela quem me fez e me pôs lado a lado de reis e rainhas que eu sempre fui fã. Eu nunca venci um slam. A poesia é quem sempre venceu. E com requintes de desprendimento, deixou para mim uns troféus. Eu só passei o chapéu, mas o mérito não é meu. É dela que abriu a janela que me fez enxergar meu tempo. Colocou meu nome no muro, no mural da escola, na boca do futuro que outrora sonhei. Ensinou tudo que nunca saberei. Me transformou num ignorante importante. Me fez o agora, me deu o agora, o instante, a atenção, o silêncio imponente, o mic na mão, a coragem de passar a mensagem. É ela quem vende meus livros. Eu não vendo nada sem ser crível, eu sou um mero representante, só apresento o produto. Poeta ambulante em estado bruto, que ela lapida a cada capítulo de vida que me permite ser seu papel. Do movediço chão ao feitiço céu, foi ela quem deu. Quem primeiro falou: acredita em você. Me tirou da CLT para sua trincheira com a promessa de pagar meu aluguel em uma luta para a vida inteira. De quebra, me deu uma companheira, um pivete, uma Paraty 97, infinitos poemas, em troca apenas de eu educar a minha vaidade, até ela entender que, na realidade, tanto faz a nota. Não existe derrota na troca do povo oprimido reunido em uma roda de slam, testemunhando a poesia criar os dias de um novo amanhã. É isso aí. Oh. E daí o cara perde um slam e fala: não, foi roubado. É, muito bom, muito bom. E estamos aqui na MF para as pessoas, até não acho que eu não cheguei a comentar, para mim é muito bacana estar aqui, porque essa era uma escola, aliás, eu acho que foi a única escola que durante muito tempo eu fui impedido de entrar. Sério? Um antigo diretor que ocupava aqui, não sei por quê, porque nunca tive nenhum problema diretamente com ele,
Não sei se é por conta do livro, temática, né? Eu te pego lá fora, vendo pó, heresia, né? Oh, que coisa, né? Meu Oh, Deus do céu. cuidado. Mas era muito estranho porque eu tinha algumas colegas que eu trabalhei na prefeitura que tentaram me trazer para fazer uma atividade e era um lugar que eu era. Na verdade, sim, categoricamente, talvez tenham outras escolas que eu seja Já tá. impedido, mas que eu soube, assim, categoricamente, você está proibido, foi essa aqui. E hoje já vim aqui fazer outras atividades, em fazer o sarauzinho, em fazer bate-papo. E estamos de volta aqui hoje fazendo a gravação do Casa Podcast. Beijo, querido. Boa Segura. sorte aí pra você, onde quer que você esteja. Não dá pra parar, não. Mas aproveitando, eu queria saber também, Thiago, você já teve algum problema da questão da censura de algum poema, de alguma obra sua? Você já passou por alguma questão, ou mesmo você, né, com poetas ambulantes, estão aí na rua, o próprio Islando 13 também está ali na estação. Teve algum problema com essa questão de censura ou de alguém querer barrar o trabalho de vocês? Assim, com as minhas poesias, isso nunca aconteceu, assim. Agora, por a gente fazer esses eventos, tanto o Poetas Ambulantes a gente faz dentro do transporte Isso, público e... explica um pouco pro pessoal, né? Assim, o Poetas Ambulantes, eu falei rapidamente, mas é isso. A gente é um grupo de poetas que entra dentro do metrô ou dentro do ônibus para falar poesia e distribuir livro. Então, os guardas do metrô, principalmente, eles são orientados a não deixar nenhum vendedor ambulante fazer propaganda e vender coisa no metrô. Só que a gente não é vendedor ambulante, a gente é poeta ambulante. E daí isso conflita diretamente, sabe? Isso dá um bug ali, né? E aí o que acontece muitas vezes é que, assim, o cara. Agora a gente já tem um protocolo no Poetas Ambulantes. A gente tá espalhado no vagão, assim, aí, tipo assim, o cara veio conversar comigo, aí eu tento me afastar pra poesia continuar, o sarau continuar lá e vou conversando, explicando, porque é sempre uma resenha, mas a gente sempre consegue contornar, na maioria das vezes. Às vezes não dá certo. Mas é isso, os caras vêm, ó, você não pode fazer o que você tá fazendo, mas o que eu tô fazendo? Você tá vendendo aí? Eu falei, não tô vendendo nada. Não, mas você não pode fazer isso que você está fazendo, você está apregoando. Falando, não estou apregoando, não estou com a palavra, não estou falando nada da Bíblia aqui. Não, mas o que eu estou fazendo? Você sabe o que eu estou fazendo? Ele, o que você está fazendo? Falei, eu estou fazendo poesia no transporte público. Não pode fazer poesia no transporte público. Ué, mas eu estou só falando, mas você não pode distribuir nada. Daí, tipo, ninguém está distribuindo nada, não. Dá uma E daí, tipo assim, só que o que acontece agora é que quando acontece isso, enquanto um fica nessa discussão, a poesia vai rolando e daí a gente fala, gente, tem alguém gostando da intervenção? Bate pão aqui pro guarda ver se vocês estão gostando. Então, ela falou, tá vendo? Você tá causando um problema aqui dentro do vagão, porque as pessoas querem ouvir poesia, né? Então isso, na maioria das vezes a gente consegue contornar dessa forma, porque a gente pede a ajuda até dos passageiros, mas muitas vezes a truculência vem antes, e daí, tipo assim, vem 3, 4, 5 guardas, que daí não dá pra você, tipo, deixar uma pessoa conversando. A gente tem que sair todo mundo tal, e esperar tentar resolver. Mas isso é muito comum, porque eu acho que, principalmente no transporte público, né, nada pode sair do planejado. Mesmo que, tipo assim, o planejado seja as pessoas estarem se matando dentro do transporte público 2, 3 horas. Uma situação quase de transe ali, todo mundo apertado, né? Confinado ali. E daí isso tá isso tudo é o bem. padrão, né? Isso tá tudo ok. bem, tem que ficar assim. Agora, se alguém pegar e fazer um poema ali para questionar aquela realidade, aí isso daí vira um problema pro sistema, assim. E até no Islando 13, por exemplo, no Islando 13 a gente tem uma boa relação lá no Terminal Santo Amaro. Mas sempre que muda a gestão, é uma questão, assim, tipo, eles privatizaram os terminais tem uns 3 anos, se eu não me engano, e foi bem no período pós-pandemia, a gente já estava um tempo sem fazer no Terminal Santo Amaro, aí a gente chegou no terminal, tinha uma outra empresa lá, a gente foi montando, gente, mas vocês não podem fazer isso aqui, eu falei, não, mas, prazer, qual que é o seu nome? Daí ele falou, não, mas não sou eu, eu falei, não, eu sei que não é você, é alguém de lá de dentro, porque eu conheço, se não me engano, a Jéssica, eu falei, um nome de uma pessoa que trabalhava lá. Ele, não, mas hoje não é mais ela aqui não. Eu falei, mas tá vendo? A gente tá aqui antes de vocês, então, porque eu tô aqui desde 2013 que a gente faz poesia aqui. Dele, mas você tem que ver que aqui vocês não podem vender nada, porque agora privatizou, a gente vai tirar todos os ambulantes. Eu falei, tá tudo certo, a gente não vai vender nada. Dele, não pode ligar equipamento. Eu falei, mano, tudo bem, não pode ligar, a gente vai fazer.
Não tem, você não vai ter como impedir de uma roda de poesia acontecer aqui. A gente vai fazer e daí você vê o quanto que isso é ofensivo ou não para o cotidiano terminal. Aí chegou alguém da supervisão da segurança falou, não, eu conheço eles, o pessoal que estava aqui já falou, eles estão aqui há muito tempo, eles fazem poesia aqui. E daí, tipo, sempre que acontece uma troca de gestão, o padrão da segurança é impedir que aconteça, assim, não pode deixar, eles estão falando poesia, não pode. E aí a gente meio que situa mesmo o que está acontecendo e principalmente lá no terminal já existe uma percepção dessa empresa de que o Islã 13 contribui para o cotidiano ali, quando em dias de batalha tem menos ocorrências ali, porque ali tem uma população em situação de rua muito forte ali em Santo Amaro, no Largo 13, né? E eles o segurança vive em conflito com essa galera, assim. Mas no dia que tem o Islã 13, a galera senta, ouve poesia, fala poesia e tal, a coisa rola de maneira mais harmoniosa, assim, sabe? Sim. Então, acho que inevitavelmente, assim, essas poesias que a gente faz para conflitar muitas vezes com o sistema como tá. A gente está sonhando um mundo diferente, né? Um mundo em que a gente não precisa mais conviver com uma sociedade tão violenta, não precisa mais conviver com tanto machismo, com racismo, mas ele tá aí, assim, sabe? Então, se você está tentando destruir esse status quo, esse modus operandi que o sistema faz, que o sistema aplica, toda vez que você fizer isso, vai vir alguém para te pontuar e falar, peraí, isso daí não tá tão certo, isso daí não é legal, isso daí não é legal. E acho que com o tempo, a maturidade, a gente vai também descobrindo como poder continuar fazendo e sem também... Porque às vezes eu acho que antes a gente queria comprar muitas brigas, então, às vezes eu tô querendo passar despercebido, fala, não tô acontecendo nada, vai lá, deixa a gente fazer aqui, sabe? Sim. Porque a coisa importante ali é estar acontecendo, depois que chamou a atenção de todo mundo, toda a segurança tá ali e tal, não sei o que, aí não pode acontecer do jeito que acontecia, sabe? Então acho que também tem, ao longo dos anos, a gente foi adquirindo uma maturidade no fazer da coisa, assim, que facilitou, assim, as coisas têm andado melhor, assim, sabe? Fala um pouco desse trabalho que você citou do Islã 13 nas escolas. Quanto tempo vocês já fazem? Agora vocês estão fazendo de uma forma mais recorrente? Fala um pouco também. Sim, a gente isso dentro desse projeto chama Poesia é Compromisso, que foi contemplado pela 8ª edição do Fomento à Cultura da Periferia. A gente, além das batalhas, de uma temporada de batalhas anual, a gente também tem essas publicações de livro, que inclusive o Teimosia está saindo por esse projeto, e tem também esse projeto que é o Semente 13, que é a gente plantar a semente do Islã dentro das escolas. A gente, o ano passado, passou por 13 escolas públicas e a gente sempre vai chamar alguns poetas, vai com o time do Islã e a gente apresenta um pouco do que é o Islã, abre o microfone para a galera, geralmente aí como tem aqui as alunas que falam poesia, sempre tem alguns alunos que querem falar poesia, professores que querem falar poesia, e a gente faz meio que essa apresentação do que é o Islã e bota uma batalha para rolar na escola, assim. E é muito legal, assim, tanto legal numa escola como essa, que, por exemplo, já tem a literatura periférica aqui correndo pelos corredores, as alunas já falam, tem poetas aqui, tem Islã rolando na escola. Aí é muito legal quando é essa escola, porque a gente deixa os alunos fazer o Islã mesmo. E também quando é aquela escola conservadora, como era talvez aqui antigamente, que, os professores querem ter alguma coisa diferente, tem aquele Rodrigo Siriaco ali na escola, sabe? Fazer a provocação, né? Fala, eu queria trazer um Islã pra cá. Daí ele compra essa treta com a escola inteira e traz o Islã, e daí todos os professores meio desconfiados, assim, a direção falando... Aí vai dar problema. Isso aí vai dar problema. Vocês vão botar 500 alunos na quadra, não vai dá dar certo. Vocês não conhecem isso aqui. E aí é engraçado porque daí a gente faz aquele pátio lotado daquelas... É uma cena linda, assim, né? Aquele pátio em silêncio... quase que inédito na escola, assim, os professores ficam incrédulos, e aí aquele aluno que não fala nada na escola, que é o mais problema, assim, da escola, aquele aluno vem e fala, eu tenho um poema.
E aí ele manda um poema, assim, que é um tapa na cara da escola inteira, assim, sabe? Só que isso é muito legal, porque tanto quando a escola parece não estar tão preparada para receber um evento desse, também ela, tipo, na verdade, ela tá só esperando acontecer um evento desse, assim, Sim. sabe? E o slam, eu vejo o slam dessa forma, assim, ele é uma ferramenta mesmo de propor alguns diálogos, assim, acho que à primeira vista parece assim, pô, vai incentivar os alunos a querer ler mais, escrever mais, e vai mesmo, assim. Só que o slam também é uma ferramenta de você propor diálogos que muitas vezes estão interditados na escola, assim, sabe? Você vive tantos casos, assim, de bullying, de gordofobia, homofobia, racismo, machismo, e aí não tem como assim, os professores eles não sabem Tocar como no assunto, tocar né? no assunto, como chegar no assunto. E o slam é essa ferramenta, assim, em que ele valida também o saber do aluno, né? Sim. Que eu acho que isso é muito freiriano, assim, até, né? Tipo assim, porque vocês são muito inteligentes, vocês têm muita informação e tem muito para botar no papel já. E daí o slam faz isso, fala assim, o microfone é de vocês também, vem aqui, fale e tal. E um aluno que se coloca pela primeira vez numa escola que não dá espaço, isso é transformador para a escola, assim. A escola passa para perceber diferente aquele aluno, perceber diferente algum processo, alguma aula, ou o relacionamento que ele tem com os movimentos culturais da região. Sim. Eu acho que isso tem sido muito importante, assim, para o Slam do 13, para as escolas e também para os poetas, assim, porque a gente tem chamado muitos poetas que colocam a gente, são poetas que nunca foram contratados para fazer uma atividade, nunca, assim, são lembrados porque estão começando, assim, daí a gente fala, não, vem cá, você vai lá com a gente, os poetas vão e aquela semente, assim, porque o slam também é uma forma de você exercer sua cidadania através da poesia, né? Sim. E eles percebem e falam, porra, mano, o que eu tô fazendo tem um significado importante, eu posso estar ajudando outras crianças, outros adolescentes, eles muitos recém saíram da escola, né, tem 19 anos, 20 anos, e daí volta para a escola para fazer poesia, isso é muito transformador e já engaja ele ali de perceber, peraí, isso aqui é o que eu quero fazer, né? preciso dar sentido pro que eu tô fazendo, sabe? Então é muito legal, e esse ano a gente já foi para umas 4 escolas, até o final do ano a gente vai para 3 escolas. Legal. Show de bola. Então você que tem escola e quer chamar o Slam do 13, ainda dá para articular. Dá um salve aí. Tá vendo? A professora Thalita já tá ali, ó, já. Pessoal, estamos aqui na MF Epitácio Pessoa, Zona Leste, Parque Cruzeiro do Sul, poeta Thiago Peixoto, convidado de hoje. Estamos chegando aí nos finalmente já do nosso programa, mas queria antes também saber assim, você falasse quais são os autores ou mesmo obras também que são referência aí para o seu trabalho. Se você puder citar pelo menos uns 2, 3, até para quem está assistindo, ou seja aqui com a gente ou acompanhando o programa depois, puder saber um pouco dessas referências suas aí. Cara, assim, eu não tenho como não falar, é até um clichê, mas eu sempre falo, porque é um livro que me marcou mesmo e mudou minha vida, que é O Colecionador de Pedras, do Sérgio Vaz, assim. Esse livro foi muito importante, assim, ele me conectou com a realidade, botou meu pé no chão de eu entender quem eu era, entender meu território, entender dar sentido para as coisas que eu estava escrevendo, sabe? Então, acho que esse livro eu já revisitei ele várias vezes, eu gosto muito dele. Mano, tem um autor que é dos clássicos, assim, né? Mas eu gosto muito, que é o Lima Barreto. Eu tô de novo. Eu comprei recentemente o livro da Luz Ribeiro, do Márcio Ricardo. O Márcio até me encontrou falando: você já leu? Eu falei: não, eu não tô lendo, porque eu acabei de pegar. Eu tenho um livro de contos do Lima Barreto que eu já reli ele várias vezes. Eu adoro o Lima Barreto. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, pra mim, é um livraço, assim. Eu amo esse livro. Então, tem que falar desses dois. E, cara, não sei, deixa eu pensar um livro que eu li recentemente que. Ou não, pode ser aquele que também ajuda a virar chavinha lá. Referência. Dá. Deixa eu pensar. Um que tenha sido importante. Eu acho que eu vou aproveitar que ele tá aqui. Quarto Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu acho que esse livro, ele foi um livro que o movimento que apresentou pra mim, assim, sabe? Sabe, de novo aquela ficha caindo, assim, sabe? Falando, nossa, essa mulher tava fazendo isso na década de 50, 60, eu não acredito.
Eu tô reclamando de estar sem tempo para escrever meus livros, escrever poesia. Como assim? Ela via uma vida muito mais difícil, fazia um corre fenomenal ao longo do dia, ainda encontrava o tempo dela para escrever assim, e escrever com beleza, com sentimento, olhando pro território dela, para a realidade dela. Então, assim, esse livro é muito importante, é um livro que várias vezes eu também trabalho quando eu vou fazer oficina em escolas, assim, porque eu acho que ele entrega muito sentido, muito significado, assim, Sim. para quem está começando a escrever, porque eu acho que principalmente, talvez para vocês nem tanto, mas para mim a literatura me parecia uma coisa muito distante, assim, sabe? Não parecia uma coisa inalcançável, assim. E esse é um livro que coloca a literatura no cotidiano, assim, no dia a dia, falar, é para você, é para todo mundo, é para o aluno, é para o professor, é para Carolina Maria de Jesus, sabe? Eu acho que ele é muito importante. Quem não leu, eu recomendo muito aí o Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Muito bom. A gente vai chamar a nossa última intervenção aqui da escola também. Fazer uma pergunta. Chega pra cá, Ana. Palmas para a Ana, pessoal, por favor. Oi, eu queria saber como você se sente sabendo que desde os 13 anos você já participava de slam, escrevia poesia, e como você se sente sabendo que você é referência para muitas pessoas. É, é muito difícil isso. Uhum. Na verdade, é uma responsabilidade, assim, né? É um orgulho pra mim quando chega alguém mais novo e fala, pô, sou fã das suas poesias, gosto muito de você e tal. Isso pra mim é um orgulho, assim, isso é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo isso alimenta a sua vaidade, assim, sabe? Fala, nossa, não sei o quê, eu sou muito foda, eu sou bom, não sei o quê. Mas isso também me traz pro pé no chão de falar assim, olha só a responsabilidade. Tem pessoas que estão começando agora acreditando de verdade naquilo que você fez, acreditando que aquele caminho que você começou a trilhar ali com o Islando 13, com o Poetas Ambulantes, pode ser um caminho para essa pessoa também seguir. Então, isso é uma coisa que me reafirma no meu propósito. Eu acho que o Teimosia, ele é um pouco, ele tá aí talvez por causa dessas pessoas que chegaram depois de mim na cena, que eu vejo que já tem uma relevância na cena, mas que entregam para mim um respeito, assim, uma admiração que, que em alguns momentos eu achei que nem existia, assim, sabe? E aí quando eu vejo que isso existe, que é importante, o que eu fiz não está sendo em vão, que está sendo para mudar uma, duas pessoas, três pessoas ou milhares, tanto faz, mas uma pessoa que você transforma é muito significativo, sabe? Você ter alguém que olha para alguma coisa que você fez com carinho, com dedicação, e essa pessoa também olha para aquilo ali e fala: Meu, isso aqui foi importante para eu me construir. Então, eu acho que é isso, assim. Eu me sinto feliz, orgulhoso, mas com uma responsabilidade enorme, né? Obrigado, Ana. Agora sim, Thiago, a gente está chegando aí nas perguntas finais. Eu vou fazer agora algumas perguntas. Não é um ping-pong, não precisa ser uma resposta em uma única palavra, mas a gente vai para respostas mais concisas aí. Então vamos começar. Deixa eu perguntar, qual que é seu maior sonho? Cara, o meu maior sonho é, é comprar o meu direito de ser inútil, igual o Manuel de Barros, assim, sabe? Pô, poder acordar e contemplar amanhã e decidir o que eu vou fazer, e se não tiver nenhuma decisão para fazer, eu não fazer nada. E eu acho que a poesia mora aí, assim, sabe? E eu acho que eu tô tão útil ultimamente, sabe? Que às vezes eu fico, caramba, cadê a poesia? E eu gosto muito, assim, tem esse documentário do Manuel de Barro que chama Só 10% é verdade, Só 10% é mentira, se eu não me engano. E eu acho que me conecta muito com o meu fazer poético. A Sim, minha poesia mora ali, sabe? Nisso de tô sem compromisso, tô aqui, sentei aqui não conheço o bairro, vou sentar ali no bar, vou tomar uma cerveja, ficar olhando a rua e ver o que que aparece, sabe? Esse é meu sonho, poder sim, viver pra isso, assim, sabe? da hora. Qual que é o seu maior medo? Meu maior medo é, eu acho que depois que eu me tornei pai,
assim, também os meus sonhos também acompanham os sonhos do meu filho e os meus medos também estão ali, sabe? Sabia? Tipo assim, eu sou um pai super protetor, assim, então eu nem gosto de Sim. trazer à tona quais são os meus medos em torno disso, assim, mas o, no meu filho, assim, eu tento fazer construir um universo, uma realidade em que ele possa construir os sonhos dele. Então, acho que qualquer coisa que possa barrar isso, possa impedir que ele trilhe o caminho dele, isso Afeta, me né? afeta, assim, eu tenho medo disso, sabe? Daí eu redobro minha atenção, redobro meu cuidado, redobro tudo, assim. Entendo. Qual que foi sua maior perda? A minha maior perda, cara, eu acho que, eu não sei, tem algumas coisas que você não assimila tanto assim, ou não assimila no momento, assim. Mas eu, por exemplo, eu falei aqui algumas vezes do meu pai, a gente eu não tinha uma relação muito boa, assim, principalmente na adolescência. Mas eu, na infância, eu gostava muito do meu pai, assim, a gente era muito próximo, assim. Aí na adolescência, depois da separação, ele foi ficando muito distante, a gente se afastou bastante, assim. E aí na fase adulta, principalmente, assim, não vou entrar em detalhes muito da vida dele, mas depois que ele morreu, eu estava distante dele e aí eu achei que essa perda não tinha me afetado tanto, sabe, me abalado tanto. E hoje, por várias vezes eu dialogo com meu pai. Eu acho que meu pai, essa coisa artística minha, a minha mãe é escritora também, mas eu acho que tem muito do meu pai, assim, meu pai é esse espírito livre, assim, que insubordinável, sabe? E eu tenho várias conversas, assim, que eu imaginava que eu precisava ter com ele e que eu não tive oportunidade por falta de espaço, assim, de intimidade que não foi construída aí depois da adolescência e de coisas que não dá para ter mais e que talvez eu, na minha imaturidade, quando eu perdi meu pai morreu ali por conta da Covid. E eu achei que, tipo assim, nossa, também foi um alívio, porque ele tava sofrendo e ele sempre dava um problema, acontecia alguma coisa, eu achei que eu não tinha sentido esse baque, mas em vários Sim. momentos, somente vendo meu filho crescer, assim, momentos que eu queria dividir com ele ou que eu pudesse ter uma conversa para ele me trazer uma experiência, um olhar, e eu não tive, sabe? Então, eu acho que eu sinto essa perda meio que com o tempo, assim. Acho que o Sim. tempo vai me mostrando o quanto É dolorido, o né? quanto é dolorido e mesmo assim, é isso mesmo. Se você tem se é uma presença muito forte, dói em um lugar, mas se também não é uma presença forte, também dói em outro lugar, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que é, eu sinto falta, assim, é uma coisa que não se preenche, assim, e que não tem como se preencher mais, assim. Sim. Uma grande conquista. Cara, eu acho que a, a minha família eu considero uma conquista, assim, sabe? Tenho muito orgulho, assim, da minha família, do pai que eu me tornei, da minha relação com a Pan, assim. A gente tá há quase 10 anos casados e é super difícil, né, ser casado, mano. É muito difícil. A pessoa, pô, apostar em você todos os dias, você apostar nela e superar as brigas, adversidades e tudo, porque é muito gostoso, assim, estar em família, assim, e tal. E pô, domingo foi Dia das Mães, a gente passou, assim, um momento lá, é, a gente junto na cama, eu, meu filho, minha esposa, assim, eu pensando sobre isso, falando, mano, isso aqui é ouro, sabe? É. Eu não romantizo as relações, acho que cada um constrói a sua relação e também quero ficar junto para sempre, mas eu não boto essa responsabilidade nela, não Sim. boto em mim. Mas eu acho que toda vez que eu me deparo com isso, assim, eu percebo e falo, meu, isso aqui que eu tenho é muito grande, assim. Eu gosto muito. Não sonhei, não sei se eu sonhei em ter uma família, ser pai, ser marido e tal, mas quando eu tô ali, eu falo, caramba, meu, tô feliz. Não deveria, não sei por que que eu não sonhei isso antes, mas é uma coisa que eu me orgulho. Legal. E para fechar, dentro de tudo isso que a gente conversou, dentro das visões mais amplas e complexas que a gente tem dentro da vida, se você puder me ajudar a entender
O que é o amor, Thiago? O amor, ele é o. Eu acho que ele é talvez a maior força do universo, assim. É o que mais te pode te agregar força para você conquistar o que você quiser, assim, sabe? Para você não só conquistar, mas para você fazer o que você quiser. Se você estiver fazendo aquilo com amor, você vai atingir o seu máximo, assim, sabe? E, e o amor, então ele é essa ferramenta, ele é um combustível para conquista, assim, para luta, para você se movimentar, assim, sabe? Ele tem que ser uma coisa ativa sempre, assim. É, não adianta, pô, sabe? Eu amo escrever, eu amo fazer poesia, mas você não escreve. Então, tipo assim, você não tá exercitando. O amor é ali quando você tá exercitando, sabe? É o cuidado, tipo, eu amo meu filho, mas eu não vejo. Meu pai me amava muito, eu não duvido, mas sabe, ele não exercitou. Eu sei que isso faltou para ele. Eu sei que isso era uma é, faltou ele transformar esse amor em prática. Eu acho que o amor tem que ser prático, sabe? Assim, meu, Amor é o eu verbo, né? é o verbo, é o verbo. Eu acredito nisso, assim. Eu acho que o amor a gente tem que é, ter um plano para o amor, sabe? Seja qual for, assim, né? Não precisa ser o mesmo plano de ninguém, mas a gente precisa amar o que faz, amar da onde vem, para onde vai, amar quem tá à sua volta, porque quando você faz com amor, você faz melhor e você faz por mais tempo e vai mais longe, assim. É, Acho que o ódio também é uma força muito, muito potente, assim, mas às vezes te leva para lugares que você não queria estar, sabe? Então, eu acho que o amor ele é mais potente por conta disso, assim, Sim. porque pode te alçar para lugares que você nem imagina, assim, sabe? Esse foi o Casa Poetcast com o Thiago Peixoto. Eu quero primeiramente, antes de passar a palavra final, fazer as considerações aí finais, agradecer toda a equipe, professora Thalita aqui, a El, sala de leitura. Salva de palmas para todos os estudantes que estão aqui. Agradecer nossa equipe de trabalho que está aqui realizando os trabalhos hoje. Binho Santana, Diogo Hans, que está fazendo aniversário hoje, 26 aninhos. Palmas para o Diogo Hans. Olha o Taurino aí, ó. Agradecer também quem está aí na nossa pré-produção, Mônica Alves, Mirela Anjos, esse time aí que faz parte do Casa Poetcast. A Kim Silva, que não está aqui hoje, mas também colabora com a gente aí de forma permanente. E também agradecer aí, Thiago Peixoto. Eu vou passar considerações finais para você. Fica à vontade para dar um salve aí para a galera. Bom, eu queria agradecer mais uma vez aqui o espaço, a atenção de vocês, assim, foi muito legal estar trocando essa ideia aqui. Agradecer o Rodrigo, que como ela falou, assim, como essa referência, o Rodrigo é uma referência, assim, para mim. Eu sempre que vejo você como um norte, assim, vejo você, tipo assim, que nem a gente estava trocando essas ideias aqui no começo, assim, e eu acho que os seus passos são passos fortes, seguros e que trilham um caminho para pessoas que estão vindo depois, que eu já estou vindo há algum tempo, mas eu vejo, toda vez que eu vejo que alguém está antes, assim, fazendo uma coisa bem feita, fazendo com amor, com dedicação, para mim é uma inspiração. Então, muito obrigado aí pela lembrança de estar aqui de novo. Adoro estar trocando ideia com os alunos, tá? Adoro estar na escola, então muito obrigado os professores, todo mundo. E é isso, sigam aí, poeta Thiago Peixoto. Dia 31 de maio tem o lançamento do meu livro e espero voltar aqui depois com o livro na mão para apresentar para vocês. Tamo junto. Show de bola. Siga nas redes sociais. A professora também vai passar para o geral, @Casa Poética SP. Novamente, muito obrigado pela escuta, pelo espaço. Espero que vocês tenham curtido. Quem sabe a gente pode se ver em breve. E é isso. Esse projeto faz parte da 8ª edição da Lei de Fomento à Cultura das Periferias da cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. Você siga também o nosso canal, ative aí para notificações, outros vídeos e bora que bora. Muito obrigado. Palmas para nós, gente. Valeu!